Hoje em dia está muito comum a gente discutir qual é o papel da escola no combate ao racismo. Essa é uma demanda histórica dos negros e negras brasileiras, mas ela foi interpretada a partir de uma perspectiva muito particular, que então seria a gente discutir o racismo com as crianças desde que elas são muito pequenas, com vistas a que elas construam uma identidade ou uma postura antirracista. Como educadora da infância já há muito tempo, a gente vem discutindo outras formas de trabalho com as crianças, né? Com as crianças bem pequenas especificamente, é muito abstrato você discutir algo como racismo. Às vezes até com as crianças maiores é abstrato o conceito de racismo ou as formas de combate a esse tipo de ideologia ou discriminação. Então a gente tem cada vez mais consolidada a ideia de que a gente tem que fazer e construir uma educação para as relações étnico-raciais. O que seria isso? Trabalhar com as crianças desde que elas são muito pequenas, o entendimento de que a humanidade é diversa e de que esse é um traço bastante positivo da espécie humana. Se a gente pensar na humanidade de modo geral, a diversidade é uma marca que a gente traz desde que o mundo é mundo, né? Desde que a humanidade existe nesse mundo. E como é que a gente pode construir com as crianças valores positivos para essa diversidade, incluindo aí a diversidade racial. Então, eu acredito, assim como outros teóricos, ativistas e educadores, que trabalhar na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais é ajudar as crianças, desde que elas são muito pequenas, a darem sentido para as diferenças que elas observam na sociedade. Então, acredita-se que desde os 2 anos, 3 anos, as crianças percebem as diferenças e procuram explicar o que essas diferenças significam. E é nesse período que a gente tem uma maior tendência, digamos assim, a ter sucesso em incidir sobre essa construção. Se elas estão tentando entender a diferença e o que ela significa, é possível que elas já construam, desde esse processo, uma ideia de que ser diferente é bacana, de que ser diferente não é um problema e de que a diversidade em si é um valor positivo para a humanidade e que elas podem nomear essas diferenças, elas podem se referir adequadamente ao que marca essa diferença, seja tipo de cabelo, cores de pele, e aí a gente entra numa disputa de sentidos, né? Porque em sociedades estruturadas pelo racismo, a diferença ela é valorada, mas ela é valorada negativamente, né? Então, como é que a gente ensina e disputa com as crianças esses novos sentidos para a diversidade racial que elas observam no cotidiano? E isso pode ser feito de diferentes maneiras. Vai depender muito do contexto em que a escola e os educadores e crianças estão inseridos. O que eu tenho visto nesses 20 anos de educação infantil e de educação da infância são trabalhos que visam, por exemplo, criar representações positivas da diversidade humana. Então, escolas que oferecem diferentes tipos de tinta, diferentes tipos de lápis de cor, de canetinha, para que as crianças negras, brancas, pardas, indígenas possam se representar positivamente, aproximar a representação pictória, o desenho que elas estão fazendo de si mesmas, do que elas realmente são, da aparência física que elas têm. Além disso, que elas possam se ver representadas nos diferentes espaços da escola, então nos murais, nos livros didáticos, nos livros de história infantil, de literatura, né? Que elas então não vejam sempre um mesmo grupo representado e que elas se vejam não só nas imagens, mas também nas histórias que são contadas a elas, né? Que elas percebam que o mundo é diverso, que todos os povos produziram cultura, produziram conhecimento e que elas se apropriem desse conhecimento, dando valor mesmo às diferentes manifestações científicas, tecnológicas, artísticas dos povos que compõem a humanidade. Então a gente acredita que educar para a relação étnica-racial é isso. E que se a gente fizer esse projeto, né, se a gente cumprir esse projeto da maneira como ele deveria ser cumprido, talvez a gente nem precisasse discutir racismo num futuro próximo, né, que todas as crianças já construiriam desde muito pequenas uma identidade, uma noção de si e de mundo alinhada à diversidade, ao respeito às diferenças, e talvez o racismo nem fosse mais um fenômeno que a gente precisasse combater se essas crianças tivessem passado ou estiverem passando por um processo educacional que a gente acredita respeitoso às diferenças.